Números 2, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à própria bandeira com as insígnias de casa de seus pais, ao redor do tabernáculo da congregação, armarão suas tendas. Esses versículos quer dizer que os membros de cada tribo receberam uma área definida para armar suas tendas ao redor do tabernáculo. Os termos hebraicos indicam a bandeira ou aviso com uma insígnia ou esquema de cores que representava cada tribo. A certa distância descreve a zona de segurança ao redor do tabernáculo. Os levitas serviam de guardas para evitar a contaminação do espaço santo e impedir que alguém experimentasse o castigo de Deus por se aproximar demais do tabernáculo. Assim, e do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas, e da bandeira de Judá segundo os seus exércitos, e Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. Esse versículo quer dizer que, assim como a ordem da criação em Gênesis 1 refletia admiração e beleza, assim também a unidade e a simetria da Assembleia Santa de Israel evocaram esplendor e temor. Os exércitos de Judá receberam uma posição privilegiada, liderando os ajuntamentos de Issacar e Zebulon, no lado oriente do acampamento. O círculo interno era composto dos sacerdotes araônicos. Era ali que todos os israelitas traziam seus sacrifícios e a oferta para serem apresentados aos sacerdotes. Como de costume no Antigo Oriente Próximo, os primogênitos recebiam privilégios especiais. No entanto, na história de Israel, a suplantação do primogênito é um tema prominente. Versículo 4. E o seu exército e os que foram contados deles eram 74.600. E a tribo de Issacar acampará próximo a ele, e Natanael, e filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400. Segundo os seus exércitos, esses marcharão primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos, e o capitão dos seus filhos de Ruben será Elisur, filho de Zedeur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 46.500. E o seu lado acampará a tribo de Simeão. E o capitão dos filhos de Simeão serão Selumiel e filho Zurissadai. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 59.300. Depois a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será Elisaf, filho de Deuel. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 45.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450. Segundo os seus exércitos, e esses marcharão na segunda fila. A seguir partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas no meio do acampamento, da mesma maneira como acamparam. Também marcharão cada homem em seu lugar segundo as suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde, e o seu exército, os que foram contados deles, eram 40.500. Ao seu lado estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, e filho de Pedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. E o seu exército e os que foram contados deles eram 35.400. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará do lado do norte, ao lado dos seus exércitos, e o capitão dos filhos de Dan será Aizer, filho de Amissadai. E do seu exército, os que foram contados deles eram 62.700.
e o seu lado acampará a tribo de Asser. O capitão dos filhos de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E os seus exércitos, e os que foram contados deles, eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Irá, filho de Enã. E no seu exército, os que foram contados deles eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharão na última fila, com as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus filhos. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.500. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao lado de sua bandeira, e assim marcharam cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Esses versículos querem dizer que o total de 603.550 é igual ao de 1,46. Da mesma forma, a exclusão dos levitas é repetida. A repetição é uma prática comum na narrativa hebraica, mostrando consistência e progressão na narrativa ampliada.